Fala, galera do Unmute. Hoje eu tô com o Paulo Vega, direto de Lisboa aqui no programa. Fala, Paulo, e aí? Opa, tudo bem, pessoal? Como é que você tá, cara? Tudo ótimo, muito obrigado. Feliz em estar aqui e ter esse papo contigo. Sempre muito bom conversar com você. Feliz de estar aqui. Que maravilha. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar, assim, começar do fim. O que você tá fazendo em Lisboa aí? Há quanto tempo? E conta pro pessoal onde é que você morava. Cara, eu morei minha vida inteira no Rio de Janeiro. Acabei fazendo faculdade em Boston durante 4 anos, de 2000 a 2004, mas aí voltei para o Rio. O fato de morar fora, e é uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa, eu acho que não vale, mas não é tão bom quanto passar mais de 6 meses ou mais de um ano morando fora. Assim, tem muita gente que faz work experience, tem muita gente que, eu conheço muitos amigos meus que foram trabalhar em estação de esqui durante 2, 3 meses. Cara, super válido, ótimo. Mas totalmente diferente de morar mais que um ano. Porque até um ano é como se fosse umas férias, sabe? Tudo novidade, você está descobrindo. Que nem um relacionamento, quando você começa um relacionamento. É a fase da paixão. Mas depois disso, você começa, continuando esse paralelo, a conhecer a pessoa melhor, a ter as suas crises, a ter saudades de outros relacionamentos, de outros lugares. Então, eu tive essas crises todas durante esses 4 anos. Quase voltei algumas vezes da faculdade. Mas com esse tipo de desafio, esse tipo de dor, é que a gente amadurece e cria os músculos e as cascas e evolui, né? Então, eu voltei depois da faculdade e fiquei mais um tempo no Rio, mas quando você volta numa experiência dessa transformadora, você começa a perceber coisas que você não tinha percebido antes. Você volta com uma cabeça mais aberta, tendo conhecido pessoas do mundo inteiro, tendo sido exposto a outras ideias, outras culturas, outras opiniões. E quando eu voltei, eu comecei a perceber que as pessoas que eu conhecia continuavam naquele espaço, sem juízo de valor. Eles estavam lá falando as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares. E assim, não que um seja melhor que o outro, você pode ser perfeitamente feliz em ambos os percursos. Mas como eu já tive essa experiência diferente, ficar no Rio, na cidade onde eu morava, para mim era um pouco limitante nesse sentido. Parecia que eu estava batendo a cabeça no teto, sabe? Eu queria mais, eu tinha me viciado nessa experiência. Você foi para Lisboa já para empreender ou você veio como? Pois é, aí, cara, eu vim para Lisboa meio que na cara e coragem, assim, digamos assim. Eu tinha, vamos dizer, um runwayzinho em termos de dinheiro que eu poderia manter durante um certo tempo, mas eu vim sem nada fixo, sem nada pronto, só com a ideia de trabalhar com startups que eu já trabalhava há algum tempo e a minha paixão. Mas eu não vim com nenhum contato específico, nenhum emprego específico. Foi tipo, cara, eu quero sair daqui, e Lisboa faz muito sentido por N razões culturais e em termos do ecossistema de startup que está evoluindo e está amadurecendo aqui. E Lisboa, para um brasileiro, para um carioca, é um lugar muito natural para se emigrar. Paulo, é importante falar que você já lidava antes com o ambiente de startups, né? Então, não é uma novidade, a gente até se conheceu, né, trabalhando com a internet há, sei lá, quantos milênios atrás. Então, quer dizer, e você já tinha experiências de várias maneiras com startups, desde sendo investidor, assim, né? Como é que dá para contar um pouquinho aí como é que eram essas experiências? Claro. Cara, a gente se conheceu na Globo.com, né? Eu estava na área de produto também, a gente estava em áreas complementares dentro da empresa, mas, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas eu sempre fui uma pessoa que tinha muitas ideias. A minha cabeça funciona assim, eu tenho, sei lá, dezenas de ideias todas as semanas e anoto elas e é um processo meio de expurgar essas ideias do meu organismo e jogar para o mundo, e enquanto eu não fizer isso, eu me sinto mal. Então, eu sempre tive essas ideias e sempre tive projetinhos em paralelo, aqueles famosos side hustles, que sempre tinha essas ideias e colocava no ar. Então, eu sempre gostei muito desse mundo e do fato da tecnologia nos permitir ter essas ideias e implementá-las e lançá-las para o mundo e validá-las de forma muito mais ágil hoje em dia. Então, mesmo com, por exemplo, durante a Globo.com, eu sempre tinha alguns projetinhos em paralelo
E alguns desses projetos evoluíram, a grande maioria não. Eu acho que, como todo empreendedor, a gente tem muitos fracassos antes de ter algumas vitórias, mas sempre fui evoluindo, sempre tive uns side projects e, eventualmente, isso me consumiu de uma forma que eu quero que esse mundo, que era paralelo à minha carreira corporativa, se tornasse o meu mundo principal. E não o mundo secundário, né? Exato, não o mundo secundário. Eu fiz esse switch quando eu vim para cá. Falei, olha, vou mudar de lugar, vou mudar de cabeça, vou mudar muita coisa na minha vida e vou tentar agora focar full time em empreendedorismo, em startups. Você acha que é mais fácil fazer isso? Quer dizer, esses rompimentos, assim, quando acontece um rompimento, você acha que os outros vêm mais fáceis? Essa licença poética de você arriscar mais, ela te é dada, assim? Cara, eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que depende muito da situação da pessoa e do perfil de risco da personalidade da pessoa. Eu diria que, obviamente, que a coisa mais responsável a se fazer seria se ter sua renda no seu trabalho atual e tentar fazer um side hustle aqui até que esse se domine e te banque e sei lá o quê. Agora, eu falei que depende muito das circunstâncias, porque eu tenho um filho pequeno, então eu estou numa fase da minha vida que eu não posso mais fazer muito esses riscos muito grandes. Eu fiz porque eu tinha um colchãozinho, assim, e eu sabia que se eu voltasse para o Rio, eu teria como voltar rapidamente ao mercado. Mas depende muito da circunstância da sua vida. Se você for uma pessoa começando na carreira aos 20 e poucos anos, ou que não tenha filhos, ou que queira tomar esse risco, cara, ótimo. Aí sim, aí eu acho que vai com tudo. Aí é o oposto. Se sua vida permite isso, se suas condições permitem isso, cara, go for it 100%, pula de cabeça. Se você tem um colchão embaixo, pula de cabeça, porque você não vai se matar, né? Você pode até se machucar, mas não vai se matar. Sai arranhões. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que é a tua relação com a Volante? Eu tô sabendo que você tem envolvimento lá. Cara, a Volante, os co-founders são grandes amigos meus. Então, o Antônio Avelar e o Maurício Feldman são meus da escola mesmo, da escola americana. Temos essa amizade muito boa e muito, muito profunda e duradoura. E eles basicamente chegaram no primeiro round, Friends and Family, queriam compartilhar essa empolgação e essa oportunidade com pessoas que eles achavam que gostavam de trabalhar e gostavam e confiavam. Então eu entrei no Friends and Family Round como investidor. E dessa relação que já era pessoal, mas profissional, também gerou algumas outras investimentos, onde eu fui outros investimentos, onde eles me apresentaram startups que eu também investi, e então tem sido muito bom, assim, passar de amigo para co-parceiro de uma startup, e tem sido interessante, porque nosso relacionamento evoluiu também nesse sentido. Interessante. A gente você já está fazendo a ponte, né? Eles em breve vão estar aqui no Amute. Boa. Maurício e Antônio. Acho que vai ser muito bom. Eu também acho. E isso foi quando, Paulo? Isso, se não me engano, olha, sou terrível com datas, mas isso, se não me engano, foi há uns 2, 3 anos atrás. Então é fresco. Foi bem no começo. Tá. Eu fui um dos primeiros investidores. Então você já também estava em Lisboa, e aí você entrou no negócio, é isso? Exato. Deixa eu perguntar uma coisa. Você hoje está envolvido com alguns projetos, né? Certo. Quer contar aí um pouquinho? Eu sei que tem pelo menos 3 aí. Eu divido minha vida profissional em 3, tá? Acho que é uma boa maneira de eu conseguir explicar melhor. A primeira é como investidor, e todos têm a ver com startups, né? Que agora, hoje em dia, é meu foco principal. Então, o primeiro é como investidor. Então, eu tenho a Volante, eu tenho alguns outros investimentos. Eu também acredito muito em cryptocurrencies. É mais uma aposta assimétrica que eu estou fazendo, com um perfil parecido com Angel Investing. E ontem a gente teve até uma notícia muito, muito boa, que PayPal está entrando pesado, enfim, e aí já começou a bombar os mercados. Então, eu acho que vai ter uma ruptura muito grande. Eu acho que cryptos também, um dia, se quiser conversar mais sobre isso, eu adoro e eu acho muito interessante. Mas, então, esse é o meu lado de investidor. O outro lado, o segundo dos 3 lados, é como founder. Então, eu tenho uma startup que chama CheckSpot, que é uma PropTech focada em dar insights sobre a localização de um imóvel. Então, quando você quer comprar um imóvel ou alugar, tem esse ditado que é super famoso, que todos devem saber, que é location, 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 né? Que a localização é a mais importante. Então, a gente leva isso, traz esse conceito, e faz reports e dá insights
sobre aquela localização, levando em consideração os aspectos demográficos e psicográficos do comprador e gera relatórios e insights altamente personalizados, úteis, profundos, detalhados. Incrível. E aí, quer dizer, a BeLocal tem a ver com isso, é isso? Exato. Era BeLocal, agora chama CheckSpot. A gente teve um rebranding. Okay. CheckSpot. E tem a ver com isso, e esse produto que a gente está lançando em breve, ainda está em fase de Product Market Fit e finalizando algumas negociações em termos de projeto piloto. Eu sou muito fã da metodologia Lean, então, assim, e aí, enfim, é uma outra discussão, mas a gente está dando um passo de cada vez. E aí, Paulo, isso é para Portugal especificamente? Dá para usar no Brasil? Como é que vai ser, cara? Quando eu vim para cá, eu queria distanciar um pouquinho do Brasil, por todas aquelas razões, e também porque, não sei, houve uma rupturazinha no nosso relacionamento entre eu e o país, entende? Tipo, eu tava um pouco de saco cheio, cara. Sinceramente, assim, sabe, é muita falta de educação, é muita polêmica, é muita politicagem, é muita corrupção, e assim, eu falei, cara, chega, eu preciso de um tempo. Sabe quando você tem um relacionamento, você fala, cara, eu preciso de um tempo? Então, assim, a minha ideia era, vamos focar aqui, vamos começar no mercado lisboeta e português, porque, inclusive, muitas startups europeias começam aqui, porque é meio que um microcosmo do mercado europeu, e aí a ideia era começar aqui. Mas aí o Pedro da Cunha, que é o GP da Intersection Ventures, que eu também sou investidor e que está incubando a minha startup, falou, Paulo, você não pode negligenciar o Brasil. É um mercado super grande, sua rede de contatos está lá. Cara, vamos repensar isso aí. Então, aí eu comecei a pensar, você tem razão. E aí, na minha cabeça, eu falei, caraca, será que eu vou ter que voltar para o Brasil agora? Mas, no mínimo, fez as pazes, né? Temporariamente tinha apagado o telefone ali do contato, já começou Exato. Eu tive que baixar um aplicativozinho para rever aquele contato que eu apaguei. E, cara, não sei, o engraçado é que se dá super certo, talvez eu tenha que voltar para tocar o negócio aí, né? Isso que é o mais irônico disso tudo. Mas não sei, talvez hoje não, remotamente, who knows. Tá. Agora, o que você fala, assim, eu estive em Lisboa uma vez, gostei pra caramba, assim, passei rápido, filha pequena, junto, tudo, mas gostei muito, assim. Você estava falando um pouquinho que Lisboa parece um pouco da zona sul do Rio, sem a violência, mas certamente existem também mudanças culturais, não só atreladas ao dia a dia, como também a forma de fazer negócios e a questão do ecossistema digital. O que tem de legal aí? O que você está vendo de proeminente? Cara, o que eu acho é o seguinte, foi uma pergunta muito boa, mas eu posso responder de diversas formas. Em termos do ecossistema, digamos assim, por que eu acho legal empreender aqui? Eu acho que Lisboa está passando por um ciclo virtuoso em termos de startup muito bom. Então, lembra quando teve Copa do Mundo, Olimpíadas aí, quando estava todo mundo assim, as pessoas estavam animadas, estavam otimistas, estavam energéticas, você sentia isso, era palpável no ar. Conversando com qualquer pessoa, o feeling, assim, o mood, o vibe, sei lá, era muito positivo. E é isso que a gente sente aqui no momento. Lisboa está como se fosse a cidade do momento, agora o foco está na pandemia, mas antes todo mundo queria vir para cá, o Web Summit se transferiu para cá, fez um contrato de 10 anos. Então, o governo está fazendo vários programas de incentivo a pessoas virem para cá. Um programa chamado Startup Visa, por exemplo, tem o Lisboa 2020, que é várias condições econômicas para fomentar a inovação. Então, o que você enxerga é que Lisboa está meio que se tornando um polo tecnológico e de startups, que vários segmentos desse ecossistema estão expandindo e começando a se interagir melhor. Sei lá, é como talvez um Silicon Valley, devido às proporções, Silicon Valley nos primeiros dias, nos primeiros anos. Agora, você consegue dizer por quê, Paulo? Por que isso está rolando? Dá para identificar as razões disso? Ou isso é um pouco daquele papo que a gente estava tendo fora do ar? Pô, cara, vamos deixar de tentar entender as razões e vamos só viver as razões. Será que dá para entender o porquê disso? Cara, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que, como tudo na vida, tem algumas razões, mas também tem algum tipo de destino ou serendipity. Não sei como é que fala em português, mas
mas tem algumas... Tem que ter sorte, né? Os astros têm que estar alinhados. Tá? Eu acho que isso, de fato, acontece em tudo na vida. Mas as coisas que a gente pode explicar, eu acho que são algumas. Primeiro, qualidade de vida de Lisboa. Cara, se a gente entrar nesse papo, assim, você vai querer vir aqui também. Mas e os ouvintes, as pessoas estão ouvindo também. Porque, cara, em termos de qualidade de vida, cara, o melhor clima da Europa. Então dá sol pra caramba, não faz tanto frio, quase não chove. Vinho bom e barato, comida boa e barato, história, cultura, arquitetura, sabe? Então a qualidade de vida é muito boa. Se você for comparar com Berlim, Londres, até Rio de Janeiro, por exemplo, o Brasil, que tem o problema da violência, Lisboa, por si só, é uma cidade muito boa de se morar. Tá? Então isso é um dos atrativos de Lisboa. Unindo a isso uma estratégia consciente de incentivos, campanhas publicitárias / branding e incentivos de, digamos, lubrificação desse ecossistema e pessoas engajadas em realizar, em criar um hub de startups aqui, eu acho que é a combinação perfeita para Lisboa se tornar realmente uma referência de inovação e de startups para a Europa e para o mundo. Ou seja, então, é proposital, né? Não é acaso. Eu acho que é proposital, cara. Eu acho que é proposital, por um lado, e as condições naturais de Lisboa são muito boas também. Então, aquele uniforme com a vontade de comer, sabe? Você, engraçado, tem um amigo que já deve estar no ar quando você entrar, com o Clemente e com o Lélio, que são da Intelli. A Intelli é uma... Não sei se você lembra do Clemente, ele era lá da Globo. Cara, eles montaram um negócio que estourou, foi vendido em Houston, e o Clemente estava dizendo que quando ele se mudou para Houston, que ele ficou até meio assim, cara, mas será que não vão me pedir nada em troca? Porque a galera da cidade, assim, cara, ofereceu para ele um catálogo de pessoas do ramo dele para ele ligar, fazer café da manhã, para ele conhecer pessoas relacionadas. Ele ficou até assim, meio, será que na esmola demais o santo desconfia? Isso. Quanto é que os caras não vou beber essa água, não. Vamos tirar meu rim aqui. Vamos querer tirar meu rim. Você vai acordar numa barreira de gelo. É assim que começou o mito urbano, a lenda urbana. Exatamente. Mas aí, tipo assim, você sente isso aí também, e isso é uma coisa mais... Chega nesse sentido de estruturação para receber startups, e, aliás, isso com relação a startups especificamente, ou são indústrias variadas que têm esse tipo de fomento aí? Cara, eu acho que para empreendedores que querem vir para cá, já tem vários tipos de empreendedores, né? Obviamente, tem pessoas que só têm as ideias e tem pessoas que querem se relocar para cá, digamos assim. Para as pessoas que só têm as ideias, tem várias incubadoras e comunidades com ligações fortes ao governo que possam fazer essa transição e receber as pessoas bem e dar meio que aquele empurrão inicial para a pessoa, de fato, colocar as suas ideias em prática. E aí tem várias instituições como Betaí, uma comunidade chamada Made of Lisboa, tem a Demium, tem a própria Intersection, que é onde eu trabalho, que a gente também é uma incubadora. Então, para isso, eu acho que tem muitas oportunidades e programas, alguns particulares, alguns públicos e alguns públicos privados, que incentivam esse início de trajetória de uma startup. Perfeito. E aí, deixa eu entender uma coisa, cara. Eu tô te vendo assim muito positivamente solto, assim, muito à vontade nas redes sociais, assim, principalmente no LinkedIn, né? Você tá super transitando muito bem ali e fazendo as coisas andarem. Essa ambientação tua aí, tô curtindo. Essa tua... Que bom! Você é uma ótima referência para feedback. Mas como é que isso acontece, cara? Como é que você é recebido aí e como é que você tão rapidamente, não dá para falar rapidamente também, porque 4 anos é um tempo já legal, mas como é que isso acontece aí? Porque você está super conectado, eu estou vendo você com a questão dos startupeiros, depois queria que você falasse um pouco sobre isso, ou se isso está conectado. Como é que essa tua familiaridade com as empresas, com as pessoas, com o local foi acontecendo? Boa. É tudo meio que interligado, cara. E aí volta aquela nossa discussão de será que foi consciente, será que não foi, será que foi sorte? Eu não acho que eu seja tão inteligente para conseguir ter arquitetado esse plano mirabolante
Mas as coisas foram acontecendo. Então, mas eu tomei alguns passos nessa direção, tá? Então, a minha estratégia... Responde, né? Exato. Assim, algumas coisas foram conscientes, outras coisas foram acontecendo. O universo foi conspirando a seu favor, né? Que nem o Paulo Coelho fala. Mas o que eu fiz aqui? Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, a minha estratégia foi a seguinte: quero trabalhar com startups, preciso entrar nesse ecossistema. Como é que eu faço? Tinha vindo do Brasil, que assim, tem algumas conexões lá, nesse ecossistema, mas aqui era meio que um mundo novo, né? Eu tenho que... Quando você se muda de lugar, muitas vezes, hoje em dia menos, mas muitas vezes você tem que começar uma rede nova, você tem que meio que começar do zero. Você dá o famoso passo para trás para depois dar 2 para frente. Assim, a maneira que eu arranjei de hack, para fazer de hack isso, foi algumas coisas. Primeiro, eu comecei a fazer pequenos... Aqui tem crowdfunding para equity, né? Crowdfunding, acho que no Brasil também tem agora. Sim. Mas você pode investir pouquíssimo dinheiro em empresas que estão levantando fundos, que estão fundraising, e você vira investidor no cap table daquela empresa. Cara, o que eu fiz? Eu comecei a investir pequenos valores em empresas portuguesas que estavam levantando capital nessas plataformas. Muito bom. Tá? Aí eu falei, cara, tá bom, agora eu sou investidor. Agora deixa eu começar a... Primeiro, você pode botar isso no seu LinkedIn, por exemplo. Cara, eu sou investidor de tais e tais startups, o que já gera algum tipo de credibilidade nas redes sociais. E segundo, você pode chegar no founder, ou no product manager, ou no growth, head of growth, falar, eu sou investidor, vamos bater um papo, eu tenho algumas ideias. E aí eu fui meio que criando minha rede, assim, meio que hacking a minha rede no início, comprando a minha rede, mas, assim, cara, sempre com a intenção de ajudar a pessoa mesmo, né? Eu não vou, tipo assim, nunca eu vou fazer isso porque quero tal e tal coisa. Porque isso não funciona, as pessoas já entendem que você tem isso, e não é a maneira que eu penso. É tipo win-win. O slogan que eu tenho é Let's Grow Together. É tipo um slogan interno que eu gosto de aplicar na minha vida. Mas aí eu comecei a fazer assim, comecei a conhecer as pessoas e conversar, e conhecer pessoas super interessantes, inclusive o Bruno Fonseca da Group, que é uma agritech também, que faz um sensor que mede a água em plantações de vinho e vinhas, enfim. Pessoas muito interessantes e muito inteligentes, que quando você conhece as pessoas, elas te apresentam a pessoas muito interessantes e inteligentes. Então, finquei o pé dessa forma, botei alguns braços para o lado, e aí isso foi expandindo exponencialmente. Quanto mais você ajuda, mais você entrega, mais você recebe, né? É uma lei cósmica, kármica. Perfeito. É curioso, né? Porque isso é aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? De você dar um peteleco nos dominóis invisíveis, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é você mexendo as peças, né? Trocando com a sociedade daí, né? E você tendo uma espécie de um goodwill, né? Mostrando, cara, eu estou chegando ajudando, né? Quero conhecer quem são vocês, e aí tudo conspira, né? Que é aquela palavra que o pessoal gosta de simplificar, que não é uma conspiração, na verdade, é você conspirando a favor de si próprio, né? Exato. E, cara, uma outra coisa que eu gosto de fazer também é você, sei lá, eu vejo um site, por exemplo, ou uma empresa, eu penso assim, o que eu posso ajudar esse site? E aí, de vez em quando, é uma coisa boba, tipo, cara, tem um typo nessa página aqui, na barra support tem um typo. Ou você já pensou em, de repente, oferecer esse serviço para tais pessoas, ou você quer que eu te apresente a essa pessoa? Cara, tipo, ajudando, assim, e é sincero, sabe? Cara, faz bem pra gente ajudar as pessoas faz também. Bem. Então não é uma coisa tipo, ele sabe, ele é muito altruísta. Não é bem isso, é uma mistura dos dois. É uma boa vontade, mas também nos ajuda, de certa forma, porque é um sentimento bom. E o português? O português leva isso bem, o Paulo? Como é que ele é, assim? Porque o brasileiro é aquilo que ele falou, né? O brasileiro vai desconfiar logo. Porra, o que esse cara tá querendo? E já daqui a pouco vai me dar... Né? Como é que o português lida com isso? E, aliás, por Lisboa, pelo que eu tô sabendo, tem alguns amigos aí, eles dizem que realmente tem gente de tudo quanto é canto do mundo, né?
Cara, isso que eu adoro de Lisboa. É tipo uma cidade cosmopolita, assim. Você conhece gente do mundo inteiro. Tem algumas diferenças culturais grandes com o Brasil, grandes, tá? Vamos lá, algumas. Primeiro, eles são muito literais, né? A gente tem aquela piada de português, que essa cultura que a gente tem no Brasil, né? Mas, de fato, essas piadas são baseadas num fato, de verdade mesmo. Sim. Eles são literais. E a gente não é nada, a gente é totalmente figurativo, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente interage, da maneira tudo. Até então, nos compromissos, né, cara? Aquela piada do carioca, pô, me liga amanhã. E o cara não aparece nunca, né? Exato. Horário de carioca, né, que a gente sempre fala. Por volta das 3, chega às 5. Ou a partir das 3. Mas sim, cara, então, por exemplo, um exemplo básico, e eles também se divertem com a gente, tá? Então, por exemplo, eu tava num restaurante e eles zoam a gente também. Então, eu estava no restaurante uma vez e minha irmã perguntou assim, por favor, qual o tamanho do polvo? Aí o cara falou, olha, o polvo é muito grande, mas só vem um pouquinho para você, não se preocupa não, tá? Aí, caraca, pô, vocês nos pegaram nessa. Aí, cara, tem várias histórias assim. Tem uma história engraçada que uma vez eu peguei ele de volta, porque era tipo, sei lá, tinha comprado uma Coca, aí ele falou, 2 euros, quer pagar com quanto? Né? Tipo assim, eu falei, cara, eu quero pagar com 1. Ele, muito bem. Aí, nesse pequeno momento, assim, eu quebrei uma barreira e ganhei o jogo de uma maneira esportiva, né? Ganhei o jogo, quebrei a barreira cultural usando o próprio remédio contra o próprio Deixa eu só te médico. contar um negócio, Paulo, que tem muito a ver com o que você está falando aí, cara, de você entender e ter uma certa... Vamos usar a palavra da moda, porque aí todo mundo entende. Uma certa empatia. Uma certa empatia com os outros. O Bruno Fiorentini, que foi o primeiro CEO do Yahoo do Brasil e, cara, rodou várias big techs pelo mundo, foi head do marketplace da Amazon nos Estados Unidos, lidava lá com o Jeff Bezos e tal. Ele teve aqui no Unmute e ele fala, assim, das mudanças que ele teve, assim. Então, ele, uma época, também cuidou, além do Brasil, do Yahoo Argentina. Então, ele foi estudar a mente, a alma, a história argentina. E aí ele começou a entender uma série de razões pelas quais os argentinos têm uma série de características. E aí isso ele fez em Singapura, que ele foi morar em Singapura, fez na Austrália, fez na Nova Zelândia, depois voltou para o Seattle, depois ficou no Canadá. E aí ele fala muito sobre isso, cara. E hoje, na verdade, é um cara super especializado em coach organizacional, né, que foi até uma coisa que começa com ele na Amazon. Vou botar depois o link do papo com ele, que foi fantástico aqui. Mas essa questão de você se colocar no lugar do cara, né? E você meio que se despir um pouquinho dessas crenças, assim, né? Tipo assim, você falou, cara, a gente é muito debochado, né? O brasileiro, por natureza, é debochado, né? Ele acha que ele é maioral e tal, ele acha que ele é o mais foda do mundo. E ele tira um sarro do português justamente por o cara ser extremamente, você usou o termo certo, extremamente literal. Mas quando você entende um pouquinho e você cria laços, cara, você tem possivelmente uma adaptação muito mais leve. Exato, cara. E assim, eu tive que quebrar vários paradigmas, né? Porque, assim, a gente cresceu com piada de português, que é uma coisa super desrespeitosa, eu acho. E aqui eu tô aqui na casa deles. Também tem outro lado da moeda, Paródia. A gente também tem um ranço de brasileiros que vieram para cá e que não se comportaram muito bem no passado. Exatamente. Então, isso continua aí, né, Paulo? Eu tenho amigos que estão aí e eles falam que quando eles começam a ter uma relação mais de intimidade com o pessoal local, eles falam, cara, a galera que veio, sei lá, nos anos 90, sei lá quando, foi uma galera assim, cara, que vinha para cá para sei lá por quê. Né? Isso continua veio aí. Muito malandro, cara. Veio muito malandro e muita prostituta. Exatamente. Isso é um fato. E isso, assim, é um fato que eu digo porque houve. Não sei se não deve ter sido a maioria, mas alguns vieram e criaram esse estigma negativo. E, de fato, as pessoas que vêm hoje, que são corretas e querem participar e serem produtivas na sociedade e são bem intencionadas, têm que lutar contra esse estereotipo e esse estigma que foi criado. Então, hoje, Paródia, justamente para contrabalancear isso,
Cara, eu tô mais educado do que eu... Assim, nunca fui a pessoa mais educada, sabe? Nunca fui. Pelo menos eu gosto de pensar isso. Mas aqui eu fiquei muito mais educado, porque eu quero... Sim, a gente tem que ser muito mais... Tem que ser 10 vezes mais educado, 10 vezes mais correto, até do que eles, porque eles são muito mais corretos que a gente, Paródio. Muito mais. Cara, isso não tenho, sabe? Que aula, né? Em termos éticos, morais, assim, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. É muito pouco jeitinho. É branco e preto. É certo ou não é? Sei lá, uma vez, vou te dar um exemplo. Uma vez a gente estava numa feira, aí a minha esposa, por exemplo, quis dar, era 1,70 para uma fruta, sei lá o quê, ou 200 gramas de fruta. Ela, pode ficar com troco. Não, foi 1,70, vou te devolver 30 centavos de troco. Cara, esse tipo de coisas nunca vi acontecer no Brasil. E é uma diferença cultural muito grande. Eles não têm muito, pelo menos eu não percebi muito, aquela também nossa malandragem, e eu já fui culpado disso, não estou julgando ninguém, de pegar o acostamento de vez em quando está voltando de uma viagem, de tentar furar a fila, de dar R$20 ao maître do restaurante para você não ficar naquela lista de espera gigante no restaurante. Cara, isso eu não vejo aqui. Interessante. Então, sei lá, cara, isso tem sido uma lição, é um amadurecimento para mim, e eu acho que eu tenho me tornado uma pessoa mais ética, mais moral e mais educada por causa disso. Por causa desse choque de cultura. E aí, deixa eu até fazer aqui dar o meu carimbo aí, pô, você sempre foi um lorde, assim, um cara educadíssimo. Para você estar falando cara. Sobre isso e para você estar se sentindo assim, é que realmente os caras devem ter realmente um nível bem diferenciado aí. Deixa eu te fazer algumas últimas perguntas aí. O que você está esperando assim para 2021 aí? Quer dizer, a gente está vivendo, né? Todo mundo, literalmente todo mundo, é a hora que todo mundo de fato é mundo, passa por um momento e um ano catastrófico, né? Trágico, único, talvez só que há 100 anos, se Deus quiser, isso vai acontecer de novo. E a gente está vivendo isso, de alguma maneira a gente tem um certo privilégio de poder vivenciar isso. Certo. Como é que isso está acontecendo aí? Né? Como é que o país e Lisboa está passando por isso? E o que você espera para esse ecossistema digital no ano que vem? O que acontece ano que vem? Cara, boa pergunta. Aqui em Lisboa, como é que está acontecendo isso? Teve aquela primeira onda, tá? E chegou antes na Europa, né? E depois foi migrando para o Brasil. Mas naquela primeira onda teve um lockdown bem forte, né? Bem forte, inclusive self-imposed no começo. Tipo, eu e minha família, a gente fez um lockdown aqui que a gente ficou, cara, 3 meses em casa, sem interação com mais ninguém. Caramba. Foi bem bizarro, assim, mas era esse nível de preocupação que a gente tinha. E a gente achava que a gente tinha esse dever. E, assim, grande parte do sucesso de Portugal, eu acho, foi que as pessoas têm esse sentido de dever cívico muito forte. E aí vai naquele papo de moralidade e ética. Então, cara, isso aconteceu a primeira onda. A maneira que eles estão encarando essa segunda onda, e eu acho que tem outros países que também estão encarando dessa forma, cara, a gente não suporta mais um lockdown. Nem economicamente, nem psicologicamente. Verdade. Cara, a gente não suporta. A gente vai ter que arranjar uma outra solução para isso. Pode ser vacina, cara, pode ser, de repente, fazer um lockdown dos mais vulneráveis. Não sei. Então, a segunda onda chegou e a cabeça dos políticos e das pessoas foi, cara, a gente tem que arranjar uma outra maneira de resolver isso. Tem que pensar lateralmente, talvez tenha alguns sacrifícios que a gente precisa tomar para o bem da população, que é sempre uma situação muito difícil, né? Ética e moral, sacrificar alguns para o bem de todos. Mas a maneira que eu enxergo é assim, tá vindo uma segunda onda, os casos estão aumentando muito, a gente teve um recorde de casos hoje, ou ontem, se não me engano. Então, a gente levantou o estágio, agora é calamidade pública, então tem algumas regras a mais, tem algumas multas que se não forem cumpridas, são aplicadas, mas eu não acho que vai ser tão forte o lockdown como a última vez, porque a economia e as pessoas não suportam mais. Então, cara, eu acho que não sei o que vai acontecer, eu acho que a gente desesperadamente precisa de uma vacina logo, eu acho que o mundo precisa de uma vacina logo, eu acho que aqui muitos setores, Lisboa e Portugal, é muito dependente do setor turismo, muito mesmo, que, cara, hospitality, viagens,
pô, os voos fecharam, né? Acabou, não tinha mais turista aqui. Então, o setor de hospitalidade e viagem e turismo, e até o real estate, até o imobiliário, que depende muito do investimento de fora, com Golden Visa, etc., com o programa de incentivo, também diminuiu muito. Mas as coisas mudam e se adaptam, né? Então, por exemplo, o setor imobiliário, acabou o dinheiro gringo, mas aí os portugueses, as pessoas que moram aqui, começaram a chegar oportunidades, e eles começaram a comprar. Então, cara, eu diria que preocupante, mas eu estou confiante de que a humanidade como um todo vai sobreviver, vai ficar mais forte e vai arranjar uma maneira de sobreviver a isso. É o que a gente é programado fazer como ser humano, sem dúvida. É por isso que a nossa espécie perdurou tanto e a espécie teve mais, por enquanto, sucesso na nossa humanidade. Sem dúvida. A capacidade de adaptar. Verdade. E vem cá, ano que vem, o que você está esperando assim para os teus negócios e para essa questão toda digital? O que você está vendo aí? Pô, cara, para mim, assim, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Para mim, esse ano, apesar de todas as tragédias e coisas horríveis que foram para a quarentena, para mim, pessoalmente, tem sido muito bom. Porque talvez essas coisas que nos foram impostas, essas quarentenas e essa distância, e você começar a questionar tudo, toda a liberdade que a gente tinha antes, que não tem mais, meio que deu uma balançada na minha vida, e eu melhorei tremendamente vários aspectos da minha vida, físico, mental, profissional. Estou chegando aos 40 anos, tipo assim, com o melhor corpo e saúde da minha vida. Tô peaking agora, eu sou late bloomer. E é engraçado, porque todo dia parece que eu tô peaking, sabe? É uma sensação muito boa. Animal. Mas o que eu espero? Eu espero que esse ano foi muito bom para mim, talvez o meu melhor ano em todos esses aspectos, so far. E eu espero continuar isso e colher os frutos que estão sendo plantados aqui, aquelas portas que a gente estava conversando, aqueles petelecos que eu adorei essa metáfora que a gente tem dado esse ano. Eu espero que comece a derrubar mais e mais e mais dominós e que eventualmente isso se torne derrube o copo inteiro e overflow. Animal. E que todos nós estejamos mais próximos dos nossos objetivos. Animal. Paulo, só quero te agradecer. Obrigado, cara, foi um prazer. Abraço, foi do cacete e obrigado, tá? Cara, eu que agradeço, assim, esse podcast foi uma maneira de a gente se reconectar sem dúvida. E também conversar muito e se aproximar de novo. São os petelecos. Exatamente. Você me deu um peteleco aqui, um peteleco aí. De volta. E de peteleco em peteleco a gente vai andando. Valeu, cara. Obrigado, tá? Obrigado, Herói. Um abraço. Tchau.